Olá, amigas e amigos criativos. Eu sou a Cris Ferreira, professora de costura criativa e entrando aí no mundo dos bordados. Bora comigo aprender a fazer este chaveiro fofinho, muito fashion e bem lindo, usando retalhos lá na sua bordadeira. Então aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é carregar a bobina com a linha de bordar, tá? Porque depois a gente vai precisar dar acabamento. Então, tô usando aqui nossa entretela rasgável. Coloquei no bastidor pequenininho e vou fazer com um coração, tá? Percebe que aqui, nesses coraçõezinhos, existem vários modelinhos, porém, tem uns que é com ponto cheio e outros com ponto normalzinho. Esse número 10, ele é um pontinho normal, como se fosse uma costurinha reta, que é um ponto que a gente chama que ele é para demarcar. Então, eu vou pegar ele, vou colocar ele aqui. A gente pode mexer no tamanho também nessa parte, aumentar ou diminuir. E aí, não se esquece de marcar lá um número que ficou o seu coração, porque você vai precisar desse número depois. Então, ele vai marcar aqui minha entretela e vai fazer a costurinha marcando aonde que eu vou colocar o meu material. Tô usando aqui o nylon dublado, acoplado, né? Que ele é fofinho para dar um efeito estufadinho. Então, peguei aqui, como eu falei para vocês lá nos meus stories, tô usando todos os meus retalhinhos para fazer esses coraçõezinhos. Então, ele vai sair para você a custo zero, tá? Porque são retalhos e sobra de material. Coloquei a espuminha para cima porque vocês vão ver o que eu vou fazer. E aí, ele vai passar a costurinha de novo, tá? Contornando e prendendo essa espuminha aqui, esse nylon que eu coloquei aqui. Terminou, a gente vai refilar todo o excesso de material com essa tesourinha curva. Cortei tudo, olha lá, corta as linhas, vai sempre limpando e deixando tudo bonitinho. E agora aqui eu vou aplicar a essência para ele ficar bem cheirosinho, tá? Agora a gente vai colocar ele de volta e vai repetir o processo. Vou colocar aqui meu material principal. Aqui eu tô usando o linho Classic. Você pode usar sintético, PVC, tecido, renda, o que você quiser, tá? A sugestão aqui é para você usar os retalhos de material e fazer esses coraçõezinhos para dar de mimo para os seus clientes, ou mesmo até para vender, ou também para agregar mais valor naquela peça que fica super charmosa. Vamos retirar o excesso. Essa tesourinha curva é uma maravilha, gente, tem que ter para fazer esses acabamentos. Cuidado para não cortar a linha, corta bem bonitinho. E agora eu já vou colocar aqui, ó, na minha parte de trás. Então, como ele já tá marcado aqui, eu sei onde posicionar meu material, eu tiro o excesso e colo com a fitinha crepe. Fitinha crepe é amiga aí da bordadeira. E eu não descarto minhas fitinhas não, viu? Eu guardo, colo elas tudo na beira da mesa e depois eu aproveito, tá bom? Aqui a gente aproveita tudo, tá? Vamos colocar também o papel nacarado, que é esse plástico, né, fruta cor. É um celofanezinho que dá efeito em alguns bordados. Aqui eu vou colocar ele e vocês vão ver o efeito que vai dar. Então, passou a costurinha e prendeu. Então, todo material que eu for pôr e ele for demarcar a costurinha, eu vou usar esse coraçãozinho número 10 aqui, porque ele é só pontinhos, e sempre ajustar ele no tamanho que a gente escolheu. Agora eu vou tirar o excesso do plástico nacarado e também lá do fundo. E agora, gente, olha só o que eu vou fazer. Não tô ficando doida ainda não, tá? Mas é um efeito aqui bem legal. Peguei todas as sobrinhas aqui, vou picar e vou colocar bem em cima do coraçãozinho. Então vai dar um efeitinho aí super de amassadinho. Vai ficar bem legal esse efeito. Então, pica tudo lá, é legal porque ele é meio estático, ele gruda na mão, então você tem que ir ajeitando aí devagarzinho. Vou pegar agora um pedaço de plástico cristal, esfrego bem ele na mão para ele ficar molinho e se assentar bem lá no meu coraçãozinho, ó. Vou colocar ele e colar com a minha fitinha crepe. E aí a gente vai passar novamente uma costurinha, né, com ponto simples para prender aqui esse plástico. Então, vou prender aqui o plástico. Chegou no final, a gente vai refilar. Vai repetir aquele processo que você já conhece. Já limpei tudo, porque você já viu lá no começo. E agora a gente vai escolher aqui um coraçãozinho de ponto cheio. Eu escolhi esse coração que eu achei bem fofo, esse desenho. Parece uma trancinha enrolada. E a gente vai colocar ele no mesmo tamanho que a gente colocou nosso coraçãozinho, tá? E aí, ele vai fazer o acabamento. Ah, uma dica vocês perceberam que eu tô usando bastidor pequeno, tá? É o pequenininho, fazendo um coração de cada vez. Por quê? Quando a gente coloca o coraçãozinho, ele fica centralizado lá no meio do bastidor. Quando eu aumento o número dele ou diminuo, ele vai ficar sempre lá no meio. E aí é mais fácil a gente sobrepor
os outros coraçõezinhos de prender as costuras, tá? Como a gente tá fazendo direto na bordadeira. Agora, quem já manja aí de mexer no programa, no Embird, no PS Design, pode criar lá uma matrizinha básica e fazer esse coraçãozinho. E pode até mesmo duplicar ela e fazer vários de uma vez. Agora a gente tira aqui da entretela rasgável, vai cortar aqui todos esses fiapinhos, né, de material, excesso de plástico, etc e tal. E vamos fazer essa limpeza geral aí. Capricha aí, porque essa hora tem que tomar cuidado para não cortar a linha da costura do seu coração. Então a gente vai cortando bem devagarzinho, bem rente e limpa tudo bem bonitinho, tá? Agora queima bem na chaminha azul, vai queimando, vai selando com a mão, bem devagarzinho para não queimar o plástico, tá? E vai deixando esse acabamento bem bonito. Se você também não ficar satisfeita por causa da bordinha branca da entretela ou do nylon 600, você pode passar uma tinta de tecido ou mesmo aquela canetinha. Agora se liga aqui, ó, eu só levantei meu bastidor e tô puxando aquele excesso que eu deixei pra frente, que era da largura da nossa entretela, e aproveitando de novo a mesma entretela, puxei só mais pra frente e vou fazer agora o mesmo processo. A gente vai fazer um outro coração com um outro efeito pra vocês verem como dá pra criar, gente. Dá pra usar lantejoula, paetê, miçanguinha, retalho de material, dá pra usar muita coisa, né? É só usar a criatividade. Então aqui a gente vai repetir aquele mesmo passo. E aqui eu tô fazendo de forma diferente, tá? Eu normalmente já faço, adiciono todos os coraçõezinhos que eu preciso de costura básica. E por último, adiciono o coraçãozinho de ponto cheio. E já deixo programado lá na bordadeira. Aqui eu tô fazendo com vocês de forma diferente nesse segundo passo, pra você entender. Então eu escolhi o coraçãozinho, ampliei ele no tamanho que eu quis e passei a costura pra marcar. E vou repetir o processo. Aqui eu tô usando agora um sintético, esse é o doll, ele é bem maleável, dá pra costurar sintético também na bordadeira tranquilamente. Vou colar com a fitinha crepe e ele vai passar aquela costurinha, tá? Aqui ele vai repetir o processo. A única diferença é que aqui eu não adicionei matrizinha em cima de matrizinha pra ele fazer. Tô fazendo aos pouquinhos pra vocês entenderem. Então ele vai fazer a costurinha, a gente vai cortar os excessos e aí ele vai finalizar o bordado. Só que em vez daí de eu zerar, eu dou ok e deixo ele lá paradinho. Depois é só baixar o calcador e fazer novamente esse mesmo passo. Então eu crio aqui só esse coraçãozinho com esse ponto, com esse número 10 do coração, do diagraminha do coração. E aí eu vou repetindo as etapas, tá? Vou colocar aqui a parte de baixo, ele vai passar a costurinha, prender a parte de baixo, todo o processo que a gente já fez. E agora aqui eu gosto de passar novamente esse pontinho de pregar o material, porque se às vezes
quebrou, na hora que a gente refilou, cortou alguma linha, algum pontinho, ele não vai desmanchar, tá? Então eu sempre passo de novo. E agora sim, agora eu vou colocar aqui um outro efeito, ó. Limpei tudo embaixo e em cima. E eu vou usar purpurina, isso mesmo, purpurina. Coloco aqui na tampinha, vou colocar o tanto que eu quero que caiba dentro do coração. E vou colocar meu plástico cristal, esse fumezinho aqui que vai ficar super lindo com o preto. Eu esquento o plástico porque ele fica mais maleável e se encaixa bem bonitinho lá, dando um efeito bem legal. Olha lá, e agora a gente vai repetir de novo. Baixo aqui o meu calcador e repito essa programaçãozinha que eu deixei, que é passar esse coraçãozinho. Depois de tudo isso, a gente só vai limpar esse plástico e vai escolher um ponto cheio para fazer o acabamento, igual a gente fez no rosa. Agora eu vou escolher um ponto cheio diferente. Vou aumentar no mesmo tamanho que eu aumentei o coração. Então, vocês anotem esse número aí. Vocês podem aumentar no tamanho que vocês quiserem ou diminuir. É só anotar para depois colocar o mesmo número. E não mexer na posição dele no meu bastidor. Ele tá lá centralizado, bonitinho. Tem que estar no mesmo lugar para bater, senão não bate a costura. E agora ele vai fazer o acabamento, que você já viu no outro coraçãozinho. Só que esse eu fiz um desenho diferente. Então, olha quanta possibilidade dá para você fazer na sua bordadeira, usando os próprios desenhos que vem na memória dela. Aqui eu tô usando a minha Brother BP 1430 e a LN Máquinas tá com super promoção neste mês de novembro de 2022 das máquinas de bordar, gente. A Brother tá com promoção lá, aproveita. Eu vou deixar aqui para vocês também linkado o site e a loja dos meus parceiros. E você usando o meu cupom Cris Ferreira, você ganha um curso completo de costura criativa em sintético com mais de 50 módulos de aula. É isso mesmo, usa o meu cupom para você ganhar um curso completo. Na hora da compra é só colocar o cupom, ou se você comprar pelos canais de atendimento, pelo WhatsApp, é só informar o meu nome e dizer que é minha indicação. E aí, estamos finalizando aqui o nosso coração, ele vai acabando pra gente poder refilar tudo, finalizar ele e colocar lá as argolinhas, né, de chaveiro. Você pode colocar uma fitinha de cetim, pode colocar uma argolinha de chaveiro, pode colocar uma meia argola, né? Pode colocar aqui várias coisas. E também pode usar ele como aplique. Então, ele é multiversátil aí. Dá pra você fazer um monte, deixar tudo numa caixinha pra dar mais valor na sua peça, pra dar dinheiro pro seu cliente e ter aí prontinho pra hora que você precisar, usando todos os seus retalhinhos que ficam aí encalhados naquela caixinha que a gente sabe, né? Olha que coisa mais linda, tá vendo aqui a diferença, né, dos acabamentos? Agora eu vou aqui colocar um ilhozinho, né, com o meu alicatinho. Vou usar aqui aquela corrente de bolinha também, ela é super fofinha, fica bem delicada e ela é bem baratinha. Então você pode colocar como tag, como chaveiro, colocar na necessaire, na mochila que você fez de encomenda, ou até mesmo dar de presente para o seu cliente como mimo. E olha só como ficou. Eu espero que você tenha gostado da aula, se inscreve no canal e um beijo da Cris Ferreira. Costura comigo, até a próxima.